Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o tema da Assembleia Constituinte para explicar por que para nós, todo trabalhador e todo jovem brasileiro deve, no meio dessa situação que está no país, com as reformas que querem tirar nossos direitos históricos e uma crise política sem fim, desde o golpe institucional do ano passado, tomar para si a bandeira de impor pela luta uma Assembleia Constituinte. E o que significa, até o final, essa palavra de ordem. Nós estamos vendo aqui a cada dia novas notícias que mostram que o governo Temer talvez se conte mais em dias do que em semanas. E o interessante que a gente tem que pensar é que o grande projeto da burguesia nunca foi o Temer. Eles podem se livrar do Temer e substituir por outro. Para eles, o principal é arrancar os seus direitos, os nossos direitos, os direitos que os trabalhadores e a juventude conquistaram com anos e décadas de luta para poder descarregar sobre nossas costas uma crise histórica do sistema capitalista. Para isso, para a burguesia, tanto faz se vai ser o Temer, se vai ser um outro parlamentar eleito por via indireta, um nome técnico ou quem quer que seja. Para eles, o importante é as reformas. E para nós também. Para nós é uma questão de vida ou morte. É uma questão de poder não ter que trabalhar até morrer e poder não ter, como nas palavras de um grande burguês aí, que queria tirar a nossa hora de almoço para a gente comer um lanche com a mão esquerda enquanto opera a máquina com a mão direita. Para nós, lutar e derrotar essas reformas é uma questão de vida ou morte. E por isso, essa força que já se mostrou que os trabalhadores de bobo não tem nada, já perceberam, já deram uma grande força no dia 15 de março e uma maior ainda no dia 28 de abril. Agora, as centrais sindicais ainda não marcaram um novo dia de greve geral, mas os trabalhadores estão só esperando. Vai ter uma grande ocupação agora em Brasília e, se depender do ódio dos trabalhadores contra essas reformas, uma próxima greve geral vai ser ainda mais forte e categórica e pode sim colocar abaixo toda a tentativa de impor essas reformas. Agora, para isso, nós temos que estar de olho, porque assim como a burguesia, os grandes empresários, tentaram usar o golpe institucional e o governo Temer como instrumento para passar essas reformas, eles podem mudar de planos. Eles podem usar uma eleição indireta, eles podem inclusive eleger por eleição direta um novo presidente, mas que mantendo o sistema político que está aí, com certeza o plano de conjunto, que é passar as reformas para descarregar a crise sobre a gente, vai continuar. Por isso, com a mesma força e com o mesmo ódio que nós temos contra a reforma e com a mesma aspiração que muitos trabalhadores e jovens estão mostrando, que querem ter pelo menos seu direito de eleger um representante, nós temos que transformar isso numa resposta de fundo, uma resposta que mude não só os jogadores, que mude as regras do jogo. Por que nós íamos aceitar que o mesmo sistema político continue da mesma forma, com outros personagens e com a mesma divisão de poderes que a gente vê hoje? Um poder executivo golpista com Michel Temer e seus ministros, um pior que o outro, um parlamento que é um show de horror e um judiciário cada vez mais autoritário, cada vez mais arbitrário e que na sua cúpula tem um Supremo Tribunal Federal de juízes que ninguém elegeu, com privilégios absurdos, que julgam a si mesmos quando tem alguma denúncia e que tem a cara de pau de, quando vão julgar os políticos, almoçar e jantar com os mesmos políticos que depois eles têm que julgar. Como que a gente vai permitir que esse sistema continue assim e que apareça como se fosse o máximo de democracia que os trabalhadores podem conseguir? Depois de derrotar o governo Temer, depois de ferir ele de morte, ao ponto de que tiveram que sair com essas delações para tentar esconder o fato de que foi a ação da classe trabalhadora que desmoralizou e deixou sem base de sustentação esse governo golpista, porque depois disso nós vamos permitir que novamente os rumos do país e as grandes decisões sejam jogadas de novo para esse parlamento, para esse poder judiciário autoritário ou mesmo para uma eleição direta onde a gente tenha que escolher um desses políticos tradicionais dos partidos que já governaram, seja o PT, seja os partidos da burguesia, e já demonstraram que, no fundamental, governam para os capitalistas. Para nós, a Assembleia Constituinte é a única resposta que mostra que os trabalhadores, ainda antes de poder tomar em suas mãos seus destinos e construir uma outra sociedade, deem uma resposta radical democrática, que refaça de alto a baixo as regras do jogo e que possa eleger representantes
Não entre esses políticos da ordem para defender os interesses dos grandes empresários contra o povo, mas que os trabalhadores possam, e a juventude, eleger representantes entre os seus pares, entre os seus companheiros de luta, e que sabe que ali eleitos sem nenhum privilégio, podendo ser revogados a qualquer momento pelos mesmos que elegeram, pelos trabalhadores, vão poder defender pela primeira vez na história desse país os interesses das grandes maiorias e não de um punhado de parasitas que é essa burguesia nacional, que de nacional não tem nada. Como a gente viu agora, esse último empresário da JBS, esse Joesley, que está agora em Nova York, dando risada do povo brasileiro, depois de ter comprado 1/3 do parlamento. Que os políticos da burguesia defendam lá, numa constituinte, que querem manter a miséria, que querem manter as condições precárias de vida, as condições cada vez mais precárias de trabalho e querem inclusive que a gente trabalhe até morrer e não se aposente. Que eles façam isso e que os representantes dos trabalhadores possam mostrar que essa crise deve ser paga não pelos trabalhadores, não pelo povo pobre, deve ser paga pelos capitalistas e que para isso existem medidas que nós podemos tomar e que cortem no lucro dos que ganham com o suor e o sangue do trabalho alheio e que pela primeira vez possam colocar as riquezas, a produção nacional a serviço das grandes maiorias. Se nós fizermos isso numa constituinte, os trabalhadores certamente vão ganhar outro nível de confiança nas suas próprias forças e vão perceber que os seus interesses são opostos aos da burguesia em tudo que é fundamental. Uma primeira discussão que sem dúvida surgiria numa constituinte como essa seria a tentativa dos representantes da burguesia para impor essas mesmas reformas que o povo já está rechaçando nas ruas. E a primeira demanda que com certeza ganharia o apoio da ampla maioria da população é a anulação total, não só da reforma da Previdência e da reforma trabalhista que estão agora tramitando, mas também de todas as leis antioperárias, como o teto dos gastos públicos em saúde e educação, que foi votado ano passado, como a lei da terceirização e como também todas as leis antipopulares aprovadas nos governos anteriores, sejam os do PT, sejam os governos neoliberais dos anos 90. A partir disso, os trabalhadores também poderiam, na Constituinte, colocar as grandes questões estruturais na ordem do dia. A questão da terra, a questão da moradia, a questão do emprego digno, jornada de trabalho reduzida. Pela primeira vez, os serviços públicos poderiam servir não para enriquecer os grandes consórcios privatistas, mas sim para servir de fato a população. E de onde viria esse dinheiro? Viria de cortar da dívida pública. Na luta atual para derrotar as reformas, e mais ainda se essa luta avança para impor uma Assembleia Constituinte livre e soberana, os trabalhadores vão desenvolvendo os seus próprios organismos de luta, os seus comitês de base, nos seus locais de trabalho, nos seus locais de estudo, nas suas fábricas, nas suas grandes empresas. Esses comitês são o embrião para nós de uma outra forma de democracia, uma democracia de fato dos trabalhadores, que pode ser a base de um governo dos trabalhadores de fato que rompa com o capitalismo e pela primeira vez comece a construir uma outra sociedade. Esse sentimento democrático de querer ser sujeito, de querer eleger, de querer escolher o seu destino, não tem por que ficar confinado dentro das regras desse jogo que já está totalmente armado de uma forma a só servir para iludir e enganar o povo. Por isso que a tarefa da esquerda dá uma resposta a esse anseio que seja consequente e que não pare no meio do caminho. É possível barrar as reformas, varrer com esse sistema político e começar a debater os grandes problemas do país até que os trabalhadores imponham a sua vontade e a sua saída para essa crise histórica que a gente está vivendo. Bom, valeu pessoal, esse era o recado que a gente tinha para dar hoje. Continue assistindo os vídeos do canal, compartilhe e se inscreva também e seguimos na luta.